Há uma pergunta capaz de abrir portais dentro da sua consciência. Uma pergunta tão simples, e ao mesmo tempo, tão transformadora, que, se você permitir, ela pode dissolver tudo o que você acredita sobre o tempo, o destino e o que é real. Essa pergunta é: e se já existir uma versão minha vivendo o que eu tanto desejo? Pense nisso. Não e se um dia eu conseguir, mas e se já existir? Uma versão sua que já acorda com leveza, já vive em abundância, já ama sem medo e já manifesta com naturalidade. Essa versão não está em um futuro distante. Ela está aqui, coexistindo neste exato momento, em outra frequência da realidade. A física quântica chama isso de superposição. Todas as possibilidades existem simultaneamente, até que sua consciência escolha uma delas. Ou seja, o você que sofre e o você que já venceu estão acontecendo ao mesmo tempo. A diferença está em qual linha do tempo você está sintonizando agora. Imagine sua consciência como uma estação de rádio. As frequências estão todas no ar, mas você só ouve aquela que decide sintonizar. Se sua mente está cheia de medo, escassez e dúvida, o sinal da abundância passa despercebido. Mas quando você muda o canal vibracional, de repente, tudo o que parecia distante se torna acessível. A questão é: você realmente acredita que só existe uma versão sua? Ou será que você sente, lá no fundo, que há muito mais acontecendo do que os olhos veem? Há pessoas que chamam isso de fé. Outras chamam de salto quântico. Mas o que realmente está acontecendo é uma mudança de observador. Quando você muda a forma como observa o mundo, e principalmente a si mesmo, as possibilidades ao seu redor se reorganizam. É como se o universo dissesse: ah, então agora é isso que você quer experimentar. Permita-me ajustar a realidade. Esse é o poder que você tem esquecido de usar, porque desde pequeno, te ensinaram que você é uma consequência, e não uma causa. Que você reage ao que acontece, e não cria o que acontece. Mas a verdade é que a consciência é o projetor da experiência. O que você vê do lado de fora é apenas o reflexo daquilo que vibra dentro. E aqui está o ponto em que a mágica começa. A realidade não muda quando você luta contra ela. Ela muda quando você muda a vibração que a sustenta. Quando você para de se perguntar por que ainda não aconteceu, e começa a sentir como é viver isso agora. Você não precisa imaginar um futuro distante. Precisa lembrar o que já existe em outro ponto do campo quântico, e alinhar-se com isso agora. Feche os olhos por um instante e visualize. Veja essa versão sua que já atravessou o que hoje parece impossível. Observe como ela respira. Perceba a calma no olhar, o corpo relaxado, a certeza silenciosa de quem não precisa mais correr atrás, porque já chegou. Agora, traga esse estado para dentro. Respire como ela respira. Sinta como ela sente. E perceba o que acontece com o seu campo. Esse é o momento em que as dimensões se encontram. O você que deseja e o você que já é começam a se fundir. Não há separação real, apenas diferentes níveis de vibração dentro da mesma consciência. O universo nunca te negou nada. Ele apenas responde à sua assinatura energética, aquilo que você emite sem perceber. E quando você passa a emitir o campo do já sou, a realidade ao seu redor se reorganiza para confirmar essa verdade. O que antes parecia coincidência passa a parecer alinhamento. As pessoas certas surgem, as oportunidades fluem, os sinais se multiplicam. É aqui que a mágica se torna ciência viva. Porque no fundo, o universo não é um mistério a ser decifrado, é um espelho vibracional que reflete quem você decide ser. E talvez, o verdadeiro salto quântico não seja chegar até o futuro, mas permitir que o seu futuro venha até você. Então, pergunte-se agora, e sinta, não pense. E se já existir uma versão minha vivendo o que desejo? E se tudo o que eu preciso fazer é escolher vibrar como ela, agora? O portal se abre quando você percebe que a mudança nunca dependeu do tempo. Ela sempre dependeu da frequência.
Imagine-se em frente a um espelho. Você observa a imagem refletida, seus gestos, expressões, até o jeito como respira. Agora, tente mudar o reflexo sem mover o corpo. Faça o espelho sorrir enquanto você continua sério. Faça o reflexo se transformar enquanto você permanece o mesmo. Impossível, certo? E ainda assim, é exatamente o que a maioria das pessoas tenta fazer todos os dias com a própria realidade. Elas querem que o mundo mude, sem mudar a si mesmas. Querem que o espelho da vida mostre abundância, mas continuam vibrando em escassez. Querem ver amor, mas ainda se alimentam de medo. Querem liberdade, mas se agarram ao controle. E então se frustram, achando que o universo não responde. Mas a verdade é simples: o espelho nunca falha. Ele apenas reflete com precisão aquilo que você é. A realidade quântica funciona da mesma forma. Tudo o que existe ao seu redor é uma projeção do seu campo vibracional, um reflexo energético da sua consciência. Você não observa o mundo, você colapsa possibilidades a partir do estado em que vibra. A física moderna chama isso de efeito do observador. A consciência interfere diretamente na matéria. Ou seja, você não é uma vítima do que acontece, mas o fator determinante do que se manifesta. Mas aqui está o paradoxo que poucos percebem. Quanto mais você tenta mudar o espelho, mais o reflexo permanece o mesmo. Porque toda tentativa de forçar uma mudança ainda parte da vibração da falta. Quando você quer muito algo, o campo entende que você não tem, e responde a essa ausência. Mas quando você se torna a frequência do que deseja, o reflexo simplesmente se ajusta. É como se a vida estivesse constantemente te dizendo: eu não posso te mostrar algo que você ainda não está disposto a ser. A manifestação não acontece quando você convence o universo. Ela acontece quando você deixa de resistir a si mesmo. E aqui entra a metáfora mais poderosa: o espelho nunca julga. Ele não decide se você merece o reflexo. Ele apenas devolve, com perfeição quântica, o sinal que você emite. Então, a pergunta não é mais por que minha realidade é assim. A pergunta é: qual vibração dentro de mim está criando isso agora? Quando você entende isso, algo dentro se liberta. Você para de lutar contra o reflexo e começa a se observar com consciência. Percebe que cada situação, cada pessoa, cada desafio é apenas um eco energético do seu campo interior. E que mudar o reflexo é tão simples, e tão profundo, quanto mudar o que você vibra. Mas há um detalhe sutil que a mente linear resiste em aceitar. A mudança real não acontece no fazer, mas no ser. Não é sobre repetir afirmações tentando convencer o universo. É sobre alinhar o seu estado emocional, mental e vibracional até que o novo reflexo se torne inevitável. Porque o espelho não mente, ele revela. E talvez, o que você chama de problemas sejam apenas reflexos atrasados de uma vibração antiga. A realidade tem um pequeno delay, como um eco no tempo. Quando você muda o seu campo, o reflexo leva um instante para se atualizar. E é nesse intervalo que a maioria desiste, volta ao medo, à dúvida, à vibração anterior. Mas se você mantém a nova frequência, a imagem muda. Sempre muda. A questão é: você está disposto a esperar o suficiente para o espelho responder? Está disposto a agir como quem já é, mesmo quando nada lá fora ainda confirmou? Porque é isso que define quem dá o salto quântico, a capacidade de permanecer vibrando novo, antes de ver qualquer prova física. Isso é fé em estado vibracional. É o momento em que você deixa de observar para testar, e passa a observar para criar. Quando você se alinha, o espelho da vida não tem escolha, ele reflete. As pessoas certas começam a aparecer, oportunidades se encaixam, coincidências se multiplicam. Mas nada disso é acaso. É apenas o campo respondendo à coerência do seu ser. Então, feche os olhos por um instante e imagine novamente aquele espelho. Agora, ao invés de tentar mudar o reflexo, mude o que o espelho está refletindo. Endireite os ombros, respire profundamente,
sinta o coração expandir. Veja o reflexo mudar, naturalmente. Perceba, o poder nunca esteve no vidro, sempre esteve em você. E é por isso que, na física quântica da consciência, a única forma de criar algo novo é se tornando o campo onde isso já existe. A mudança não vem de fora, ela é a consequência inevitável do seu novo estado interno. O espelho da vida está pronto. A pergunta é: você vai continuar esperando o reflexo mudar, ou vai se tornar a imagem que deseja ver? O que chamamos de realidade é, na verdade, um mar de probabilidades vibrando em um campo invisível de energia. Nada é fixo, nada é estático. Tudo o que existe, da cadeira em que você está sentado até o pensamento que você tem agora, é formado por ondas de informação, esperando para serem colapsadas pela consciência. A física quântica moderna revelou algo que muda completamente nossa percepção da vida. As partículas subatômicas só se comportam como matéria quando alguém as observa. Antes da observação, elas são pura energia, infinitas possibilidades coexistindo no mesmo espaço. Mas quando a consciência entra em cena, o campo decide qual realidade vai se tornar observável. Esse é o chamado colapso da função de onda. Agora, leve isso para dentro de você. Seu corpo, suas emoções, seus pensamentos, tudo isso é energia vibrando em frequências específicas. E o que você chama de mundo real é apenas o reflexo material dessa vibração. Cada vez que você pensa, sente ou acredita em algo, você colapsa uma linha de realidade correspondente a essa vibração. Em outras palavras, o que você foca, expande. O que você vibra, se materializa. Não é metáfora, é física aplicada à consciência. O observador, você, e o observado, a realidade, estão entrelaçados em um mesmo campo energético. Einstein chamou isso de emaranhamento quântico, o fenômeno em que duas partículas continuam conectadas mesmo a grandes distâncias, respondendo instantaneamente uma à outra. O mesmo ocorre entre o seu mundo interior e o exterior. O que vibra dentro cria ressonância fora. Por isso, quando você tenta mudar apenas o que está fora, nada muda de verdade. É como trocar o reflexo do espelho sem alterar o corpo que ele reflete. Mas quando você muda o estado interno, o campo que vibra dentro de você, o colapso de ondas responde automaticamente, ajustando tudo ao novo padrão vibracional. Essa é a base do que chamamos de salto quântico pessoal. Não é pular de um lugar físico para outro, mas mudar de frequência de consciência. Você deixa de existir predominantemente na linha de tempo do medo e passa a vibrar na linha de tempo da confiança. E, como resultado, começa a perceber eventos, pessoas e oportunidades que antes estavam invisíveis para a antiga versão do seu campo. A ciência descreve isso como uma mudança de estado vibracional coerente. Quando seu campo está desalinhado, pensamentos em uma direção, emoções em outra, ações em outra, a energia se dispersa. Mas quando a coerência entre o que você pensa, sente e faz, seu campo cria uma onda estável, capaz de influenciar a matéria. É quando a intenção se torna força real. Dr. Joe Dispenza explica que o coração é o centro mais poderoso do corpo humano para gerar essa coerência. Ele produz um campo eletromagnético até 5.000 vezes mais intenso que o cérebro. Quando você sente gratidão, amor ou presença, o coração entra em ritmo harmônico, e esse ritmo envia uma nova informação vibracional para o campo quântico. Ou seja, você não está apenas pensando positivo, está literalmente programando o campo energético que estrutura sua realidade. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. Quando você se alinha vibracionalmente, o universo responde de forma quase imediata, não porque ele decide te recompensar, mas porque a nova frequência não pode gerar o mesmo tipo de experiência antiga. É como mudar de estação de rádio, a música anterior simplesmente não toca mais. O salto quântico acontece quando a nova frequência se torna mais forte do que a antiga. No início, você oscila, às vezes ainda sente medo, dúvida, resistência. Mas com prática e consciência, a nova vibração se estabiliza.
E é nesse ponto que a realidade começa a reorganizar tudo ao seu redor para refletir quem você se tornou. Talvez seja por isso que tantas pessoas descrevem o despertar como ver tudo diferente, mesmo que nada lá fora tenha mudado. Porque o colapso de ondas não é sobre transformar o mundo, é sobre transformar o observador que o percebe. E quando o observador muda, o mundo não tem escolha, ele muda junto. A energia segue a consciência. E a consciência segue o estado vibracional que você sustenta. Essa é a equação do salto quântico. Frequência mais foco mais emoção igual colapso da realidade. Então, quando você se perguntar por que minha vida ainda não mudou, olhe além da ação física. Pergunte-se: qual frequência estou emitindo agora? Porque é essa vibração, e não os seus pensamentos, que decide em qual versão da realidade você está vivendo. A boa notícia é que a física quântica não fala de destino, fala de escolha. E todo instante é uma nova oportunidade de colapsar o campo a partir da consciência desperta. Não há tempo a esperar, há apenas frequência a escolher. Você pode conhecer todas as leis da física quântica, estudar o colapso de ondas e entender a linguagem das frequências, mas nada realmente muda até que algo dentro de você entre em coerência. E esse algo é a conexão entre o coração e a mente. A mente pensa, o coração sente, e o campo quântico responde à soma das duas vibrações. Mas quando cada um vibra em direções opostas, o universo recebe sinais confusos. Você diz: eu acredito que vai dar certo, mas o coração ainda vibra medo. Você afirma: eu confio no processo, mas carrega ansiedade dentro do peito. Nesse desalinhamento, o campo não encontra coerência, e as realidades possíveis permanecem em superposição. Nada colapsa, nada se manifesta plenamente. A coerência entre coração e mente é o gatilho invisível que transforma o conhecimento em criação. É quando o pensamento se torna emoção viva. Quando a intenção deixa de ser teoria e vira vibração. Nesse estado, a frequência do seu corpo entra em harmonia e envia um sinal nítido ao campo quântico, como um comando energético que o universo não pode ignorar. Pense no seu coração como um tradutor da sua consciência. Ele converte o que você pensa em uma linguagem que o campo entende, vibração pura. E quando essa vibração é coerente, quando o coração sente o que a mente acredita, o corpo inteiro se torna um transmissor quântico de realidade. A ciência já mediu isso. O coração em coerência cria ondas harmônicas que influenciam o sistema nervoso, as células e até o campo ao redor do corpo humano. É literalmente como se você sintonizasse sua energia com o Wi-Fi do universo. Mas há algo que a maioria esquece: o coração não vibra pela lógica, vibra pela presença. Você pode repetir 1000 afirmações, mas se faz isso tentando convencer a si mesmo, a mente fala, o coração se cala. Por outro lado, basta um momento de silêncio verdadeiro, uma respiração profunda, uma emoção autêntica, e o coração se abre, e, com ele, o campo inteiro se reorganiza. O coração é o portal. A mente, o direcionador. E quando os dois dançam juntos, você entra em estado criador. A coerência não exige esforço, exige entrega. Porque enquanto a mente tenta controlar, o coração apenas flui. E é nesse fluir que as manifestações mais improváveis acontecem. Pessoas que reaparecem, sincronicidades que se alinham, portas que se abrem sem lógica alguma. O universo inteiro responde à vibração de quem sente o que acredita. Mas o que realmente bloqueia essa coerência é a separação interna. A mente vive no tempo, o coração, no agora. A mente busca provas, o coração reconhece verdades. Quando você vive apenas na mente, está sempre tentando chegar lá. Mas quando desce ao coração, percebe que nunca houve distância a percorrer. Tudo o que você deseja já existe como frequência, esperando apenas que você se alinhe a ela. E esse alinhamento não acontece através do pensamento positivo, mas da presença vibracional. É um instante em que você sente gratidão antes da conquista, amor antes do relacionamento, abundância antes do dinheiro. Não porque você esteja se enganando,
mas porque está emitindo a frequência da realidade desejada, e o campo responde a essa vibração, não às palavras. Joe Dispenza explica que, ao entrar em coerência cardíaca, ondas cerebrais e cardíacas se sincronizam, criando uma assinatura eletromagnética estável. Esse é o estado no qual as manifestações acontecem mais rápido, porque o universo reconhece uma vibração consistente. É o oposto do que acontece quando você alterna entre fé e dúvida, esperança e medo. Nesses momentos, o sinal se fragmenta. Você não precisa acreditar mais forte. Precisa sentir mais fundo. Permitir que o coração e a mente se fundam em um único propósito vibracional. Quando isso acontece, até o corpo reage, a respiração desacelera, o sistema nervoso relaxa, e uma sensação de certeza silenciosa toma conta de você. É a assinatura energética da criação consciente. Nesse estado, você não pede ao universo, você emite o universo. Você não tenta manifestar, você se torna a frequência da manifestação. E, curiosamente, é nesse ponto que o paradoxo se completa. Quando você não precisa mais que aconteça, é exatamente quando acontece. Porque a vibração da necessidade some, e sobra apenas a vibração da verdade. O verdadeiro salto quântico não é o instante em que você cria algo novo, mas o momento em que você percebe que nunca houve separação entre Criador e criação. A coerência entre coração e mente é o portal dessa percepção, o gatilho invisível que transforma conhecimento em poder e intenção em realidade. Então, antes de tentar mudar o mundo lá fora, feche os olhos e pergunte a si mesmo: o que o meu coração sente sobre o que a minha mente acredita? A resposta, silenciosa e vibrante, será o sinal exato que o universo precisa ouvir. Chega um ponto no processo em que pensar, sentir e vibrar não são mais o bastante. O campo já respondeu, as frequências já foram ajustadas, e o que resta é o passo mais simples e mais desafiador: agir como quem já atravessou o portal. A maioria das pessoas manifesta até certo ponto. Elas visualizam, sentem, até percebem os sinais do universo, mas param diante da escolha final, aquela que exige agir como se já fosse real. Porque o ego teme o vazio entre a vibração e a materialização. Mas é nesse espaço invisível, onde nada parece acontecer, que a nova realidade está sendo tecida. E é ali que a ação consciente se torna o fio que âncora o invisível no visível. O portal da escolha não é externo, é vibracional. Ele se abre quando você decide viver como a versão que já atravessou. Quando suas ações, suas palavras e até sua postura deixam de refletir o desejo e passam a refletir a certeza. Não é arrogância, é alinhamento. Você não está fingindo, está lembrando. Porque o salto quântico não acontece no futuro, ele é acessado no presente, pela frequência da decisão. Imagine por um instante que sua realidade é como um campo de infinitas estações de rádio. Cada uma transmite uma versão diferente de você, abundante, curada, amada, livre. A única forma de ouvir a estação que deseja é agir de acordo com a frequência dela. Não se trata de esperar para sentir, mas de sentir para se tornar. É por isso que o universo responde tão rápido a quem vive em congruência vibracional. Porque não há conflito entre o que pensa, o que sente e o que faz. A física quântica chama isso de colapso do estado potencial. Quando a energia se estabiliza em uma linha de realidade específica, tudo ao redor começa a se reorganizar. Mas esse colapso só ocorre quando a observação sustentada, ou seja, quando você não apenas pensa, mas mantém o foco vibracional através da ação coerente. Você não espera a realidade mudar. Você vive como se já tivesse mudado. E esse como se não é imaginação infantil, é o comando mais poderoso que existe. Porque ao agir como quem já atravessou, o seu campo energético emite uma nova assinatura. O universo reconhece essa assinatura e a réplica, atraindo circunstâncias que espelham exatamente esse estado interno. É o momento em que o invisível começa a se tornar inevitável. As coincidências se aceleram, pessoas aparecem,
Oportunidades surgem de forma quase coreografada, e tudo parece conspirar a favor da nova linha de realidade que você escolheu sustentar. Mas é claro, o ego vai tentar te puxar de volta. Vai dizer que é arriscado, que você não tem garantias, que ainda não há provas. E é aqui que a maioria se perde, volta a vibrar como o antigo eu. Mas o salto quântico verdadeiro exige fidelidade energética. Você precisa sustentar a vibração da escolha mesmo quando o mundo físico ainda parece igual. Porque é exatamente nesse período de aparente silêncio que o novo está sendo codificado no campo. A ação quântica é silenciosa, mas poderosa. É acordar e agradecer como quem já vive o que pediu. É se posicionar com amor, mesmo quando o medo tenta te dominar. É não reagir mais pelo padrão antigo, mas responder como o novo ser que você decidiu ser. E, aos poucos, a realidade não tem escolha a não ser se alinhar. O portal da escolha é o ponto de não retorno. Depois dele, não há mais tentativas, há apenas consistência vibracional. Você não pergunta quando vai acontecer, porque já está acontecendo. Você não busca sinais, porque você é o sinal. Sua energia se torna o testemunho vivo da nova linha temporal. E, nesse estado, o universo se curva à coerência da sua vibração. E talvez essa seja a parte mais libertadora de todas. Perceber que a manifestação não é sobre conquistar algo novo, mas sobre lembrar-se de quem você já é. Tudo o que você quer experimentar já existe como frequência. Você não cria, você sintoniza. E o ato de agir como quem já atravessou é a confirmação final dessa sintonização. Quando o coração e a mente vibram em uníssono, e o corpo começa a agir em coerência, o salto não é mais uma possibilidade, é uma consequência natural. Você atravessa o portal não porque o universo te escolheu, mas porque você se escolheu primeiro. E, a partir daí, não há volta. Cada passo que você dá como quem já é, cada gesto que carrega a vibração do novo, é um lembrete silencioso para o campo quântico. A realidade antiga não tem mais poder sobre mim. Você a atravessou. E o mundo ao seu redor começa, pouco a pouco, a refletir essa verdade. Agora, respire fundo. E imagine-se atravessando o portal que sempre esteve à sua frente. Se sentiu essa vibração, é porque já está em movimento. O universo apenas esperava que você dissesse sim. Então, antes de sair deste vídeo, compartilhe nos comentários como você percebeu esse salto acontecendo em sua vida. Isso não é só engajamento, é ancorar essa nova frequência através da palavra. E se você quiser continuar recebendo conteúdos que elevam sua vibração e expandem sua consciência, inscreva-se no canal, ative o sininho e permaneça dentro dessa corrente quântica. Porque cada novo vídeo é um lembrete, você já está vivendo a realidade que escolheu.